Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tenha tido um ótimo final de semana. E agora a gente vai sentar aqui um pouco, falar um pouco dos estudos, mostrar para vocês essas características, falar um pouquinho do nosso Smart Money, do nosso operacional. É, Também dar umas dicas aqui que eu acabei descobrindo, que eu lembro que no últimos vídeos eu usei o Profit, porque o IN daqui do, do TradingView estava diferente do Profit, né? E aí por isso eu tava usei o Profit, mas aí eu descobri. Só que antes, queria pedir para vocês aí não se esquecerem, vamos deixar aquele like, o canal tá crescendo, já passamos aí dos 400 inscritos e vamos bater a meta dos 500 lá pra gente voltar com a nossa live, tá? Comprometimento meu, que assim que a gente tiver os 500 inscritos, a gente começa a fazer nossas lives de novo no YouTube. Conto com a ajuda de vocês aí, enquanto isso eu tô me estruturando para me organizar a fazer isso aí. Beleza? Antes eu só queria passar para vocês aqui, ó, o porquê que tava dando diferença do Windows do TradingView pro Profit, né? Por causa disso aqui, ó. O Profit agora tem essa opção aqui, ó, exibir dividendos, juros e bonificações, splits e agrupamentos. E eu tava com essa tava marcado isso aqui. Então, quando você marca o split e agrupamento, olha só o que acontece, ó. Tá vendo como ele muda? O profit fica todo diferente. E aí, isso é que deixa ele diferente, tá? Então, o certo é a gente deixar desmarcado, porque aí ele vai ter o mesmo movimento que a gente tem no TradingView, tá? Até aqui, ó, já vai entregar um pouquinho, que aqui eu já tinha deixado as marcações prontas no Profit. Mas no TradingView eu quero fazer junto com vocês aqui para mostrar principalmente uma característica nossa aqui, que a gente viu aqui nesse movimento, que são características fundamentais, tá, do Smart Money, que é o que? O famoso Rally Base Rally, Rally Base Drop, Drop Base Drop. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma característica aqui que se fez, que nós tivemos o quê? Nós tivemos um Rally, base, Rally, outra base, Drop. E olha o que o preço faz. Ele vem zone to zone, tá? E ele vem... E outro dia ele demorou 2 dias para fazer esse movimento. Ontem, sexta-feira, ele veio num movimento só. E uma coisa que é fundamental vocês terem na cabeça é o que? A gente tinha marcado o quê? A gente tinha marcado essa zona aqui como choque. Ah, eu tô mal de desenho hoje, tá todo torto. Vamos lá. A gente tinha marcado essa zona aqui como choque, né? E essa zona aqui como continuidade. Então a gente dependia do quê? Ou ele fazia isso aqui, se ele perdesse o fundo, a gente esperaria para vender. E aí nós tivemos uma abertura de mercado que quando a gente olha no nosso gráfico fractal de 1 minuto, ele abriu aqui embaixo, subiu para testar e depois ele desceu de uma vez. Então ele foi exatamente buscar liquidez nessa região aqui para depois descer. E num minuto isso é muito claro. Ele simplesmente toca na linha desse candle aqui, que era o limite. Ele toca nessa zona, busca liquidez, olha que ele chega ali, tem muita ordem presa, né? Aí essas ordens são executadas e acaba descendo, fazendo aquele movimento forte que a gente viu na sexta-feira. Então é muito importante vocês saberem o que o gráfico está dizendo e o que ele está fazendo, tá? E aí o que a gente tem? Olha só que interessante que é. Vamos fazer as nossas marcações aqui, ó. Aqui a gente tem Ah, deixa eu... Aqui a gente tem onde ele iniciou o movimento, tá? De base. Aqui a gente tem onde ele iniciou o movimento de base. E a gente tem a base dessa consolidação. Que é aqui.
Então, e depois disso, o movimento ele foi até o topo. Aí nós temos de novo a base formada no topo, né? Quando ele fez aquela mínima. A gente deixa marcado aqui. E depois a gente tem a parte de cima. Opa! Tô apanhando aqui. Calma, pessoal. Tá, vamos fazer o seguinte, vai. Já que eu tô apanhando daqui, vamos fazer outra linha. Mais fácil, né? Tá, e a gente tem a outra base aqui, que é onde ele perdeu e fez de novo o movimento de queda. Então, agora a gente tem o quê? Um zone to zone. Ele veio, ele fez o rally, fez a base, né? E fez o drop. E chegou de novo nesse ponto. Aí o que a gente tem que esperar para amanhã? A gente atualiza só esse topinho, a gente deixa aqui para considerar esse topo principal, tá? Por quê? Porque o preço ele voltou aqui para buscar liquidez, tá, pessoal? Então, o que acontece na busca de liquidez? Ele entra naquele mesmo movimento que a gente teve lá em cima. E aí ele começa a fazer o quê? Ele começa a ficar aqui, ó. E vai e volta, até pode fazer um fake out para cima, e aí vai. A gente não sabe quanto tempo vai durar essa consolidação. O que a gente tem que esperar é para que lado que ela vai. Por quê? Porque a gente tem que esperar para que lado ela vai. Porque lembra que eu mostrei para vocês, eu fiz um estudo que eu postei lá no Telegram, e aí o link inclusive tá aparecendo aí, que no macro, né? Vamos dar uma olhada aqui só para vocês entenderem. No diário, a tendência é de baixa, tá? A tendência macro é de baixa. Por quê? A gente tem essa região aqui, ó. O preço tá vindo testar, né? Tá no canal de baixo e tá no topo de um canal. Porém, ele fez esse choque aqui. O que a gente tem que esperar? Se ele vai vir aqui para testar o topo, ou se ele vai vir e não vai conseguir romper o topo e descer. Isso é no movimento macro diário, tá? Então, por isso que a gente tem que ter atenção. E aí, quando a gente aproxima, a gente vê o padrão que a gente teve de candles aqui, ó. Olha só. Nós tivemos um padrão de meio que de reversão, que nós tivemos um spinning top no topo e a gente fechou a sexta-feira com candle de força. Então, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver se essa região aqui vai ser uma região importante, né? Essa região. Se o preço vai vir testar aqui, depois ele vai vir voltar para romper, ou se ele vai voltar, testar esse order block aqui e seguir o caminho de baixa. Claro, isso aqui, como é um gráfico diário, o movimento vai demorar muito. Então, a gente tem que operar com base no que a gente tem. E o que a gente tem é isso aqui, né? Nós temos aqui a mínima desse candle diário, que é o que? Se ele perder aqui, ele confirma. A gente tem também o topinho aqui, né? Desse candle. Que esse topinho, ele é o quê? Reparem o seguinte, é 50% desse candle de sexta-feira. Então, a gente tem que estar atento a isso, tá, pessoal? Atento ao 50% do candle de sexta-feira. Por quê? Porque ele é uma zona importante. Que, na verdade, ele vai determinar... Na verdade, é um pouco abaixo do que 50, tá?
E aqui não é essa, ali no diário a gente bota no diário, mas quando a gente bota para o ajuste, a gente fica com essa linha aqui. Por quê? Porque uma coisa, até vocês devem ter visto que eu tinha uma linhazinha marcada, nós temos esse gráfico de 1 hora, que é os 60 minutos, que a gente tem o quê? A gente tem um enorme candle que criou um imbalance aqui, tá? E aqui a gente tem uma região muito importante, que foi essa região aqui, ó. A origem do gap. Então o preço ele pode voltar aqui, buscar liquidez para voltar a descer, né? Porque quando tem um imbalance grande assim, o preço tende a buscar a região. Por isso que a gente deixa marcado os 50% do candle. Então é isso que eu fiz a marcação lá no Profit. Ó, eu marquei aqui, ó. E olha onde é os 50% do candle. É bem na base. Então, há uma grande possibilidade do preço vir aqui, buscar essa liquidez para voltar a cair. Essa zona aqui é uma zona determinante, é uma zona decisiva. E aí, quando eu quero mostrar para vocês, que são os pullbacks escondidos, que a gente enxerga nos gráficos menores. Quando a gente passa para o 15, vocês vão ver que não tem nada de diferente, simplesmente tem essa região. Quando a gente vai para o 5, a gente já vê que teve uma zona aqui, ó. E aí, quando a gente vai nos 5 minutos, a gente já acha o nosso pullback escondido. Que está aqui, ó. Esse pavio. Olha aqui. O pavio dos 5 minutos. Que aí vocês vão entender, olha aqui, no 1 minuto. E é o quê? Olha aqui. A zona que o preço segurou. Reparar, entenderam? O que é isso aqui? O pullback escondido, ele nada mais é do que isso aqui, ó. Cadê? Isso aqui, ó. O fundo, aulinha top agora, rapidinho, hein, tá? Para vocês entenderem. Nós tivemos o rompimento desse fundo aqui. Que o rompimento desse fundo aqui é o que, pessoal? Boss. Nós tivemos um boss aqui. Quando a gente tem um boss, a gente tem esse outro candle que deixa o pavio nos 5 minutos. Olha onde ele volta. Ele volta praticamente na onde teve o rompimento. Isso é o que a gente chama de pullback escondido. É o pavio do candle de 5 minutos, 15 minutos, que volta na região do boss para testar. Aí quando a gente baixa para 1 minuto, vocês vão reparar que acontece o quê? Olha lá, ó. Ele fez o boss, segurou nessa região, né? Do pullback escondido, e aí deu a entrada. Né? A entrada aqui, esse tipo de entrada no 1 minuto, a entrada ela se dá onde? Na perda da mínima, stop acima, e alvo é o próximo alvo. Aí eu não lembro onde é o alvo. Tinha que olhar lá para trás. Mas aí o alvo é o alvo do 15 minutos, tá, pessoal? Mas aqui ele usa para pegar a entrada na veia. Esse é o famoso pullback escondido. É por isso que a gente vai deixar marcada essa região dos 50 aqui. Tá? Olha aqui, ó. No 15 minutos ela não aparece. Ela não aparece, ó. Por quê? Porque ela está dentro desse candle de força. Entenderam? Então, por isso que é importante, para achar essas regiões, vocês, além do 15, olharem nas zonas principais, o 5 e o 1. E olha onde é que ela se encontra, ó. Bem na região. E é isso que acontece, zonas de interesse. Então, por isso que eu digo, muito importante vocês ficarem atentos a essa região, porque o preço ele pode amanhã abrir rompendo essa região aqui para pegar liquidez aqui e voltar a descer, tá? Então, muita atenção. Agora, se ele abrir para aqui para baixo, aí
esperar para ver se ele vai descer ou se ele vai simplesmente fazer uma manipulação aqui para capturar a liquidez lá e voltar a descer. Isso que vocês têm que ter muita atenção, a manipulação nessas regiões. Que o preço ele pode fazer isso aqui, ó. Entendeu? Aí o pessoal vai, falhou fundo, vai subir, chega aqui, ele captura a liquidez dessa região e segue o rumo dele para baixo, tá? Muita atenção com isso aí. Essa é o que a gente tem de marcação. Então a gente vai deixar marcado aqui essas regiões. Aqui eu não vou nem colocar order block, tá, pessoal? Porque aqui é uma zona importante. Aonde eu tenho um order block aqui? Eu tenho uma região que pode ser testada aqui. E foi uma base. Tá? Então, isso eu tenho aqui. E depois eu tenho essa região aqui de baixo. Que essa região aqui também é uma região muito importante. Eu vou mostrar para vocês. Quer ver? Olha só. Vamos para 1 hora, 60 minutos. Olha aqui. Essa região aqui. Muito. Tá vendo, ó? Zona muito importante de preço. São zonas onde o preço tem a reversão, tá? Isso são, olha aqui. Olha onde o preço chegou aqui, ó. O preço ele bate e desce. Bateu aqui, segurou, fez o falso rompimento, desceu. Agora ele pode vir testar essa região aqui, fazer o falso rompimento e subir, tá? Então, muito cuidado. Olha só, no gráfico de 1 hora, ó o que a gente tem aqui, ó. A gente tem... Quando a gente marca 1 hora aqui, olha o que a gente tem aqui, ó. Pullback escondido. Entenderam? Olha lá. Tentou fazer a reversão, mesmo caso que a gente tem aqui. Tá? Por isso que a gente marca, olha ali. Pullback escondido. Se a gente baixa por 5 minutos, a gente vai ver que é uma região, olha lá, ó. É uma região importante. Tá? Então, assim, muita atenção nessa região aqui de baixo e nessa outra também, tá? São 2 pontos aí que o preço pode segurar, tá? Antes de tomar o... Tá vendo que aqui é muito uma região de rally, base rally, então a gente toma cuidado. Vamos deixar até marcado essa aqui nos 5 minutos também, porque são regiões que o preço pode segurar e vocês têm que ficar atentos, certo? Então era isso que a gente tem de marcações no índice. Lembrando que a gente tem que ter muita atenção aqui, nessa região e nessa região aqui, ó. 5 minutos. A gente tem esse cara aqui também, ó. Tá? Então muita atenção aqui. Deixar esse aqui marcado de amarelinho. Assim como esse, que é para ficar diferente. Eu deixo como order block do 1 minuto, que é para vocês saberem que são os pullbacks escondidos, que é onde o preço pode bater e voltar. Beleza? Bora falar um pouquinho do dólar rapidinho aqui, fazer o estudo do dólar. O dólar ele segue naquela região, né, de consolidação. Então a gente tem essas regiões importantes aqui para a gente acompanhar no pregão de segunda-feira. O preço ele segurou aqui nessa região. Tem esse outro fundo aqui para testar, né? Ele tem esse outro fundo para testar. Então a gente tem que ver amanhã, tudo vai depender da abertura do dólar. Aonde que o dólar vai abrir e aonde que ele vai buscar a liquidez aí que ele tá trabalhando nessa região. Então a gente deixa esse order block aqui marcado. A gente tem aqui como sendo o topo de continuidade, não é mais choque. E a gente tem como sendo choque essa região aqui.
Então, se ele perder esse fundo, ele vem testar o fundo anterior. Caso ele não perca o fundo, ele ainda segue o movimento de alta dele. E a gente tem esse ponto aqui determinante que eu vou deixar marcado com uma linhazinha pontilhada, que foi uma zona que gerou muita liquidez no preço. E aí é uma zona de atenção que vocês precisam estar atentos no dólar, a depender da abertura de amanhã. Certo? Então, meu pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma ótima noite, um excelente pregão amanhã. Um grande abraço a todos. Amanhã a gente está de volta com o Estudo de Mercado.